crianças, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação e alimentação saudável. Mas, primeiro a gente vai falar sobre os tipos de alimentos que existem, certo? Então, vamos lá. Existem basicamente 3 tipos de alimentos que existem, que são os alimentos construtores, os alimentos reguladores e os alimentos energéticos, correto? Então vamos lá. Quais são os alimentos construtores e o que eles fazem? Então vamos ver. Os alimentos construtores são os alimentos ricos em proteínas e sais minerais, como os de origem animal, por exemplo, carne, frango, peixe, ovos, queijos, assim como algumas leguminosas. Também possuem quantidades significativas de proteína, como feijão, lentilha, ervilha. A proteína, ela é essencial para o crescimento, sendo responsável pela formação e manutenção dos tecidos do nosso organismo, certo? E que esses tecidos eles se desgastam diariamente e esses alimentos construtores eles servem para repor esse desgaste natural, certo? Muito bem. Os alimentos energéticos já são aqueles que dão energia, já diz o nome, né? Eles são aqueles que fornecem energia para o corpo, para que ele realize as suas atividades, certo? Inclusive quando nós dormimos, porque quando a gente dorme também gasta energia. Os energéticos são os carboidratos. E esses são energéticos, são assim, tem quase em todos os alimentos. Mas só são considerados dessas categorias aqueles que possuem uma alta concentração de carboidrato. Quando consumido em exagero, eles se transformam em gordura no nosso organismo. Isso não é legal. E ficam armazenados no nosso corpo, propiciando aumento de peso e surgimento de doenças cardiovasculares. O que é cardiovasculares? Doenças no coração, certo? Ou que causam, por exemplo, pressão alta, que aí causa entupimento de veias, pode ser no coração ou em outros lugares, correto? Isso normalmente é causado pelo aumento de peso, pela gordura, muita gordura consumida. Então, o que acontece? Quais são os carboidratos? Carboidrato é tudo aquilo que a maioria das pessoas gostam muito de consumir, né? São os açúcares. É tudo aquilo que se transforma em açúcar no nosso corpo, é carboidrato. Por exemplo, todas as farinhas. Farinha ou seja, todos os pães, massas, pizza, macarrão, doces, todos os doces, né? Porque tem o açúcar é carboidrato. Mandioca, inhame, esses são os bons. A gente vai falar sobre isso calmamente. Tem também os super energéticos, que devem ser consumidos com muita moderação, que são óleos e gorduras, certo? Então, em dose equilibrada, eles fazem bem para o nosso organismo, até porque o nosso organismo precisa de energia para poder fazer as nossas tarefas diárias. Mas, se a gente consome em excesso, acaba gerando, como a gente estava falando, ganho de peso e doenças cardiovasculares, né? Então, acaba prejudicando a saúde da gente. Então, a gente tem que ter cuidado na nossa alimentação. Nossa alimentação deve ser balanceada, certo? E temos ainda os alimentos reguladores. Nesses alimentos reguladores, nós encontramos alimentos ricos em vitaminas, fibras, que são, por exemplo, sais minerais e água, que são os legumes, verduras e frutas. Todos os legumes, verduras e frutas se encaixam aqui nos alimentos reguladores, certo? A
questão de carboidratos, as raízes normalmente são carboidratos, certo? Então, legumes como cenoura, abóbora, abobrinha, verduras como couve, alface, rúcula, agrião, entre outros, né? E frutas como maçã, banana, laranja, que são as que a gente mais consome, que é o que a gente mais encontra, uva, né? E aí, cajá, graviola, acerola, todas as frutas também são consideradas alimentos reguladores, ok? Então, os alimentos reguladores, né, eles têm a função de manter o corpo e a pele bem hidratados, o intestino funcionando bem, sem apresentar nem prisão de ventre nem diarreia, né? O cabelo bem nutrido, né? Brilhante, sem apresentar queda, assim como as unhas sem fungos, um bom crescimento. Ou seja, você quer crescer? Quer ficar com o cabelo bonito? Quer ficar com as unhas lindas, meninas? E os meninos ficar com um corpo forte? Precisamos manter o corpo em equilíbrio. Então, para isso, boa alimentação. Então, vamos lá. É importante que todos esses grupos sejam consumidos, certo? Então, vamos falar sobre como manter uma alimentação saudável, certo? Então, vamos lá. Algumas dicas para manter uma alimentação saudável. Fazer, de preferência, consumir, né? De preferência, alimentos in natura, menos processados. O que é menos processado? Quanto menos for em indústrias, melhor. Quanto menos passar por processos, melhor. Né? Ou seja, o ideal é consumir alimentos que venham direto da natureza. Frutas e legumes, né? Arroz, feijão, quanto menos processado, o arroz integral é o melhor. Menos pães, menos farinhas, né? Todos os alimentos in natura, carne, sem muita coisa oleosa, sem muito processado, sem salsicha, sem linguiça. Quanto menos processado, mais saudável é. Esses produtos com menos processados possíveis, eles têm que ser a base da alimentação ideal, né? Isso é o ideal. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, né? Na preparação dos alimentos. Quanto menos, melhor. E uma dica: vocês sabiam que é melhor utilizar gordura, por exemplo, manteiga, do que margarina? Porque a margarina, ela é toda processada. A manteiga já é feita de leite. Então, ela é muito mais natural e muito mais saudável. Por exemplo, é muito melhor você utilizar banha de porco do que óleo de soja, por exemplo. Né? Então, quanto menos produtos processados, mais saudável é a alimentação. Como a gente falou, quanto menos produtos, então o ideal é que a gente limite os produtos processados, certo? Evitar o consumo de produtos ultraprocessados, que são mais processados ainda, muito, mega ultraprocessados, né? Como as linguiças, salsicha, então, meu Deus do céu, nuggets, essas coisas não são muito saudáveis. Miojo, então, nem pensar, porque é cheio de sódio, cheio de sal, faz muito mal para o coração, né? Procurar fazer compras em locais que ofereçam alimentos in natura, comer com regularidade e atenção, porque quando a gente come com pressa, não prestando atenção nos alimentos, nos sabores, a gente acaba comendo com pressa, nem vê a quantidade que a gente come, né? Então, sempre que possível, calmamente, em companhia, né? Sem a televisão estar ligada, o ideal é isso. Então, vamos à pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, né, ela é uma pirâmide que eu vou colocar aqui para vocês verem. Essa pirâmide,
ela tem algumas dicas de como a gente deve fazer a nossa alimentação diariamente. Tem aí na base da pirâmide, nós temos cereais, pães, tubérculos e raízes. Nós devemos consumir de 5 a 9 porções por dia. Como assim? Já é para comer 5 pães? Não é para comer 5 pães. Se você for comer pão, um pão é uma porção. For comer uma porção de arroz, já é mais uma porção. Se você for comer uma batata, vai já mais uma porção. Então, cada porção cada um desses alimentos é uma porção. Às vezes, em uma refeição, você come mais de um tipo de carboidrato. Hortaliças, né? Abóbora, tomate, couve, beterraba, essas coisas, de 4 a 5 porções por dia. Frutas, de 3 a 5 porções por dia. Leites e produtos lácteos como iogurte, queijo, creme de leite, todos esses produtos, 3 porções. Carnes e ovos, 1 a 2 porções. Óleos e gorduras, 1 ou 2 porções. Açúcares e doces, 1 a 2 porções. Ou seja, você adoçou o seu cafezinho, o seu leite, já tomou a sua porção de açúcar naquele dia. Lógico, é evidente que isso é uma base, uma pirâmide de alimentação saudável, né? Pode deixar para consumir em excesso um pouquinho, exceder um pouquinho no final de semana, mas procure manter o máximo possível uma alimentação saudável para que seu corpo cresça saudável e fique mais saudável a cada dia, ok? Tchau, tchau, um abraço!